Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui, conhecer a igreja, conhecer o pastor Davi. Muito obrigado, pastor Davi, em permitir estar aqui hoje, para ter a honra da palavra também. Quero louvar o Senhor pela vida do meu amigo Robson, pastor Robson, que volta e meia está aqui se alegrando. Ele foi o canal do Senhor para a minha vida. Que Deus abençoe o Robson. Queridos, vamos à Bíblia. Lucas capítulo 5. O capítulo 5, Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 5 e o versículo 1. O capítulo 5, versículo 1, para meditarmos aqui. Quantos acharam? Amém. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão, as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: leva o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Amém? Tem rede ali também para lançar? Assente, por favor. Queridos e amados, aqui nós temos uma passagem da Bíblia, que não é segredo para nós que temos a Bíblia como nosso livro principal. Tudo começa com Jesus logo pela manhã, indo à praia, na região chamada Genezaré, também conhecido como Lago de Tiberíades e também conhecido como Mar da Galileia. Quando a Bíblia fala Mar da Galileia, Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, é a mesma coisa. E a Bíblia diz que Cristo está ali. Não é a primeira. Jesus, boa parte do seu ministério, ele desempenhou funções ministeriais ali. Jesus precisou muito daquelas águas, utilizou-se muito delas para ir de um lado para outro, já que tinha aproximadamente 15 quilômetros de largura e mais ou menos 20 quilômetros de extensão. Era um grande lago, porém tinha muitas aldeias ladeando à esquerda e à direita. Jesus sempre estava ali. Quando ele mandou o mar se acalmar, foi ali. Quando ele andou sobre as águas, também foi ali. E agora, mais uma vez, a Bíblia coloca ele ali. Jesus estava, de acordo com a Bíblia Sagrada, amanhã, com o intuito de comunicar a palavra do Senhor. Porque Deus sempre vai priorizar a sua palavra. Aleluia. A prioridade para Deus é falar, comunicar a sua vontade ao coração do homem e da mulher. É a vontade dele. A Bíblia descreve que Jesus está pela manhã. Ele está pregando pela manhã. Jesus está falando. Jesus não rodeava. Jesus não aliviava. Jesus ia direto ao ponto. Jesus não massageava a ego de ninguém. Jesus nunca pregou preocupado se eu gostar dele ou não. Jesus nunca pregou preocupado se alguém voltaria no próximo culto ou ir embora para outro lugar. Nunca. Jesus ia com um pau de 4 quinas. E Jesus manifestava a palavra do Senhor, Deus, o Adonai, da maneira que o Senhor confiou a ele a mensagem.
Então quero que você entenda que Jesus, pela manhã, tem uma palavra que não é maleável, não é uma palavra gostosa de se ouvir. Naquela manhã, Jesus não está distribuindo nada para ninguém a princípio, não. A princípio, Jesus não está dando chave de casa para ninguém. A princípio, Jesus não está liberando cura para ninguém, nem arrumando namorado ou namorada para ninguém. Não. Jesus, pela manhã, naquela praia, a mensagem que Jesus está pregando não é receba. Não é receba. Mas a mensagem que Jesus está pregando naquela manhã é faça. Aleluia! Faça. 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 Mandar fazer é diferente de dizer receba. Jesus pela manhã está pregando a palavra de Deus. E sabe o que chama atenção? É que a Bíblia comunica que a multidão está presente na praia para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Jesus tinha uma barreta para bater. E a multidão estava diante da barreta, exposto àquilo que Jesus quisesse fazer. Jesus vem com a mensagem ensinando, didática. E a multidão logo pela manhã, não é meia dúzia, não é meia dúzia. A Bíblia diz que a multidão, pastor Davi, a multidão aperta Jesus, dada a quantidade de pessoas ali, com o objetivo de ouvir. Uma multidão desejando ouvir. Uma multidão desejosa de ouvir. Eu vou ter que chamar de milagre isso aqui. Uma multidão apertando Jesus para receber alguma coisa? Não. Ninguém está falando assim, se eu tocar nele eu sou curada, como aquela mulher do fluxo. A mulher do fluxo de sangue, quando ela viu que Jesus viera para o lado dela, ela estava do lado de Gadara, mas daqui a pouquinho ele passou para o lado dela. E quando ela identificou que ele estava agora no território dela, o Jairo correu para falar com Jesus e ela disse, eu também vou. Só que como eu não consigo falar com ele, porque eu estou imunda, infelizmente ela tinha um fluxo de sangue 12 anos que não estancava, e ela não podia chegar perto de ninguém pela lei. Mas mesmo assim ela disse, já que eu não posso falar com ele, eu vou tocar nele. Mas ao contrário, enquanto esta mulher está apertando Jesus, está tentando dar ombrada em todo mundo para tentar passar e tentar tocar na pontinha do vestido dele, aqui quem está apertando não está apertando para receber nada. Quem está apertando não está apertando para aquele mundo de situação. E olha que naquela praia a multidão presente tinha gente também com problema. E olha que esta multidão tinha gente com filho fumando maconha. E olha que nesta multidão tinha gente cujo marido virou a cabeça e começou a dar trabalho. Aquele homem que era um príncipe de repente virou um sapo, não é? Naquela multidão também tinha homem dizendo assim, aquela mulher está me matando do coração. Tinha um monte de pessoas com problema naquela praia. Mas ninguém procurou Jesus pela manhã para resolver os seus problemas. A princípio não. Porque a Bíblia está dizendo que a multidão apertava para ouvir a palavra. Então quer dizer que o assunto ali era ouvir a palavra. O que você vai fazer nessa campanha? Você vai vir aqui para ouvir a palavra. O negócio seu é com palavra. Se Jesus mudar a história, tudo bem. Mas se não mudar, o importante é que ele fale com você. O importante é que você encontre ele na casa, falando, não é? E assim também foi com a multidão. Eu chamo de milagre. Por que milagre? Porque ou coisa complicada, ou coisa difícil. É você conseguir encontrar pessoas que gostam de ouvir. Tem gente que gosta de louvar. Na hora do louvor vai para a direita, vai para a esquerda, na minha frente, para trás, não é por todo lado, eu sou abençoado, né? Mas na hora da palavra, aí ela não vai para todo lado, aí a cabeça dela que fica assim para todo lado, ó. Igual o ventilador no automático, olha para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Qualquer barulhinho que ela vê, ela olha para trás. Na hora da palavra, cadê ela? Aonde está ela na hora da palavra?
Ou coisa complicada, difícil você achar uma igreja que gosta de palavra. E quem está tentando falar com você é um pregador itinerante. Eu prego, venho de São Paulo, 17 anos pregando, 24 estados do Brasil, 6 países também pregando. Estou vendo ali a bandeirinha de Moçambique, tem um trabalho missionário em Moçambique. Aleluia! Eu sei o quanto é complicado, o quanto é difícil você achar um povo que gosta de palavra. Porque geralmente as pessoas por aí não gostam de palavra, não aceitam a palavra. Mas a Bíblia diz que logo pela manhã já tem uma multidão na praia. Não é meio-dia, é bem cedinho. O galo, quem sabe, tinha acabado de dormir, cantou a madrugada, falou assim: chega, já dei meu show, deixa eu dormir. E a multidão acordou, foi para a praia. Para quê? Para ouvir palavra. Aleluia! Uma multidão de pessoas querendo ouvir palavra, é milagre ou não é? Por que a multidão vai para a praia, pregador, pela manhã? Sabendo que Jesus está com um bambu japonês na mão. O que é bambu japonês, pregador? Bambu de 30 metros. Não adianta correr, não, que o bambu pega lá na porta da igreja. Aleluia! Eu vou correr com a mensagem da dura. Não dá, meu filho. Antes de chegar no portão, o bambu já te pegou. Jesus estava com um bambu japonês, mas a multidão disse: não importa se ele vai falar do que eu tenho feito de errado. Não importa se ele vai falar que eu tenho que parar de mentir, porque de vez em quando eu conto umas mentirinhas. Não importa se ele vai dizer que eu tenho que abaixar o nariz, porque de vez em quando eu acho que eu sou melhor que os outros, porque eu tenho um carro bom, porque eu tenho uma família estruturada, porque eu tenho 2 faculdades. Não importa se ele vai dizer para mim entrar no eixo, eu vou lá. Aleluia! Eu vou lá. E Jesus, quando olha para aquela multidão, Jesus quer fazer o quê? Aproveitar. Por que aproveitar, pregador? Vai saber se amanhã vão querer ouvir. Vai saber se amanhã estarão ali com o ouvido disponível. Jesus pensou assim: bom, essa multidão está aqui logo uma hora dessa para ouvir palavra? Que milagre! Ou coisa complicada para achar algo assim? Então, já que eu tenho esta oportunidade, eu preciso aproveitar. O que eu vou fazer? Pregar até a garganta arder. Porque vai que amanhã essa multidão que hoje quer, amanhã não quer mais. Vai que quem valoriza hoje a palavra, amanhã não valoriza mais. Então Jesus vai fazer o quê? Pregar, dar o máximo de si. Só que a Bíblia diz que a multidão começa a apertar ele, porque o metro quadrado era pequeno para a quantidade de pessoas ali. Eu estou aqui tentando ministrando com tranquilidade. Não tem ninguém aqui em cima de mim. O som é um som excelente, é um pregador que não ajuda, mas o som é ótimo. O som é de ponta, coisa boa. Os meninos ali profissionais fazem o melhor e muito bem. Mas entenda, eu estou pregando aqui liberdade. Jesus não. Por quê? Porque a multidão começa a ser impedimento para o desenvolvimento da palavra. Porque Jesus está pregando com gente aqui, com gente em cima dele. Jesus consegue sentir o hálito das pessoas, as pessoas o hálito dele, dada a proximidade de gente em cima dele. Então aquela multidão, ao mesmo tempo que era uma bênção, começou a ser um incômodo para a disseminação da palavra, para a dissertação que Jesus tinha. É neste momento que a Bíblia diz que Jesus dá uma olhada. E Jesus percebeu que na orla da praia tinha 2 barquinhos. Os pescadores tinham descido dos barquinhos, estavam lavando as redes, porque não conseguiram pegar nada a noite toda. Então estavam fazendo o quê? Limpando a rede. Retirando o que da rede, pregador? Lixo. Porque quando a gente não consegue pegar peixe, uma coisa sempre vem na rede da gente. O que? Lixo. Garrafa PET, lata de tomate de elefante, né? Um pé de bota, se viesse um par, dava para usar, né? Dependendo do número, mas sempre um pé. E quando não se pega peixe, uma coisa certa: lixo, raiz que vem, lixo que vem, arame que vem. E eles estão lavando as redes, limpando as redes para quê? Para trabalhar posterior na outra madrugada. A noite toda eles trabalharam.
Eles não eram pessoas que iam para o mar por hobby. Não iam simplesmente nas férias ou na folga. Não iam simplesmente por esporte. Iam por questão profissional. Eles dependiam da pescaria porque eles dependiam do peixe. Uma vez tendo peixe, vai vender. E uma vez vendendo, vai fazer dinheiro. E uma vez convertendo o peixe ao vender em dinheiro, vai ter condição de pagar até o barco. Porque talvez o barco estava também financiado. Quem pode provar para a gente que estava tudo bem com Simão? Que estava tudo bem com João? Que estava tudo bem com Tiago? Quem pode provar para mim que Pedro e os seus amigos estavam com a vida toda garantida, assegurada? Se eu perguntar, todo mundo aqui está com a vida ganha, você vai dizer, não, pregador, tem um carneiro dessa grossura para mim pagar. Eu tenho um terreno, mas eu estou pagando até 2000 para lá cacetada, pregador. Não tem nada ganho não, tem que ganhar ainda. Quem garante para mim que o barco que estava usando estava quitado? Talvez não estava. Talvez no outro dia um motoboy iria bater palma na porta da casa do Pedro e dizia, o senhor é o seu Pedro? Eu sou o motoboy. Estou aqui em nome da empresa tal e tenho uma promissória em nome do senhor. Quem sabe o Pedro, quando foi pescar, a filha disse assim, papai, eu tenho sido uma menina obediente, não tenho? Pedro disse, claro, você é uma bênção na nossa vida. Então, não está na hora do senhor me dar um iPhone não, pai? Porque na sala de aula só eu que não tenho, pai. E aquele último que saiu agora, todo mundo tem, eu não tenho. Quem sabe o Pedro disse para a menina, se tivesse telefone na época, fica tranquila, porque quando o papai voltar de manhã, papai vai voltar com dinheiro. E a gente vai nas Casas Bahia, olha a propaganda, manda um para cá depois. E a gente compra para você. Quem sabe o Pedro tinha uma esposa que não tinha uma máquina de lavar. Ela disse, ô meu filho, alivia para mim, né? Compra uma máquina para mim, da Próximo, da Brastemp. Ele disse, tudo bem. Assim que eu retornar esta noite de trabalho, eu venho com dinheiro, a gente vai na casa de eletroeletrônico, eletrodoméstico, e você escolhe a máquina que você quer. Talvez a mulher do Pedro colocou até no WhatsApp, no stories dela, ganhei uma máquina. Talvez a menina compartilhou com as amigas no Instagram, eu vou ter um desse aqui, ó, que meu pai falou que de manhã vem com dinheiro, e a gente vai comprar o meu iPhone. Mas o Pedro a noite toda trabalhou, bate a rede de um lado, bate a rede do outro, e cadê o peixe? E sabe quem é que está buscando peixe? Não é alguém que não sabe nem pegar na vara de pescar, não é alguém que não sabe nem utilizar o anzol, não é alguém que não sabe nem utilizar a rede. Quem é que está tentando e não está conseguindo? É alguém que entende daquilo que está fazendo. Mas a noite toda, Pedro vai pescar. O que? Nada. Somente lixo. Pela manhã ele é obrigado a olhar para os amigos e falar, pois é, nós não conseguimos pegar nada. Rapaz, eu estou pensando que eu acho que eu vou ter que dar volta pela rua de baixo, porque também é dia de pagar o seu Zé da Quitanda. O seu Zé da Quitanda vai estar na esquina. Enquanto ele estiver olhando na direção que eu venho, eu vou vir por trás pelas costas dele e entrar correndo no meu barraco. Olha aqui. É a situação de alguém aqui. Talvez não seja a sua, mas é de alguém aqui. A pessoa lutou para ter o peixe, mas o que veio na tua rede? Lixo. Você se esforçou para ter aquilo que te coloca para cima e te leva para frente, mas você é obrigado a olhar para aquilo que você tem e dizer, isso aqui não serve para nada. Eu trabalhei tanto para isso, eu estudei tanto para isso, eu passei a noite em claro, estudei, li livro desta grossura, trabalhei e estudei para isso. Esse diploma lhe serve para quê? Eu casei para isso,
Eu casei com ela para isso? Eu tive esse filho para isso? Era para me dar orgulho, mas está me dando quase um ABC. Era para me dar razão para sorrir, mas está me dando razão para chorar. A noite toda você plantou educação para com o seu menino. A noite toda, a vida toda você ministrou educação, caráter, exemplo de conduta positiva para com seu filho e sua filha. Objetivando o quê? Que viesse a ser um belo de um peixe. Peixe fala de vida. Peixe fala de saúde, longevidade. No Japão você encontra pessoas com 100 anos na rua, assim ó, fácil. Aqui no Brasil, para achar alguém com 100 anos, tem que procurar no Google. Tem, pregador, tem. Mas não é tão fácil achar. Mas no Japão é muito comum você trombar com 3, 4 centenários na tua frente. Por quê? A alimentação do japonês é baseada no peixe. Peixe fala de vida, longevidade. Tem gente que não tem peixe na rede dele. Não tem peixe no relacionamento dela. Não tem peixe na empresa dele. Ele tem uma empresa, mas não entra ninguém. Só entra as pessoas para cobrar a mercadoria que lhe forneceu. Mas cliente para comprar não entra nenhum. Há pessoas que têm um relacionamento, é casada, mas não pode falar assim, meu esposo. Não, ela pode chamar de homem, aquele homem. Porque meu esposo não é. Pelo comportamento que tem, eu não posso encher a boca e falar meu, porque acho como se não fosse meu. O que é isso, pregador? O lixo que apareceu na nossa rede. Você bateu a rede a noite toda, educou o menino para ser um exemplo de conduta correta. E agora explica para mim o que aconteceu. Que não quer nem saber de Bíblia, não quer nem saber de palavra de Deus, não quer nem saber de educação moral e cívica, conduta correta, valores judaicos cristãos, não quer nem saber aquilo que você ensinou para ele de positivo, padrão de conduta para não te envergonhar, para não se envergonhar a si próprio, para não perturbar a sociedade. Aquele peixe que tinha tudo para ser bonito, tinha tudo para te trazer vida, está quase fazendo você infartar. E alguém está olhando para você e dizendo que a culpa é tua. Porque é coisa complicada para piorar a situação. Quando a gente não consegue peixe na rede da gente, a multidão que está na praia olha para a nossa vida, a praia fala de mundo. Ele diz assim, mas se o menino está assim, é o pai que não educa. Se a menina está desse jeito é porque a mãe não educa. Coitada, ela não sabe. Você deu tudo e mais um pouco que podia dar. Mas infelizmente tem coisa que não depende da gente. O Pedro trabalhou a noite toda, mas pela manhã ele não tem nada. Educou melhor que ninguém, mas é obrigado a olhar e dizer assim, aquele lá é meu filho na rodinha da maconha, é meu filho. É a minha filha que está por aí no baile funk, nos finais de semana, rodeada de 3, 4 homens em volta dela, naquela posição de humilhação. É minha filha. Mas você educou para quê? Para ter um padrão, para te dar saúde. Mas ela está matando você aos poucos. Você sente que está te matando aos poucos. O comportamento dela está matando a avó dela aos poucos. Porque não foi isso que aprendeu. E você está olhando para aquela rede e tentando achar um peixe. Pelo menos algum comportamento para mim me agarrar. Pelo menos alguma coisa para me dizer que alguma coisa eu consegui, mas nada. Todo comportamento te perturba. Toda atitude te perturba. O jeito de falar te perturba, o jeito de olhar te perturba, o jeito de andar te perturba, a comunicação te perturba, o jeito de vestir te perturba. E você é obrigado a olhar para a rede
E você fica pensando, mas será que eu não orei? Orou. Será que eu não jejuei? Jejuou. Será que eu não ensinei a Bíblia para ela, para ele? Ensinou. Tem pessoas que apresentou o filho no altar. Todo mundo é testemunha que ela apresentou o filho dela na igreja. Enquanto ela amamentava a criança, ela passava Jesus para ele também. Passava leite e abençoava ele com palavras de Deus para a vida dele. Mas infelizmente é obrigado a olhar para o filho e não está na posição que devia estar. E para piorar, a multidão de testemunha olhando para a gente e perguntando, mas não é pescador? Mas você não é crente? Mas você não é pastor? Mas você não diz que quando canta quebra grilhão e rompe cadeia? Você não canta na igreja? Você não aplaude o Criador de tudo? Por que na tua rede tem isso? Por que o seu namoro está desse jeito? Por que o seu noivado está desse jeito, de uma maneira que não vai dar casamento nunca? Porque olha o pé de guerra que vocês vivem. Por que a tua empresa... Por quê? Você não é pescador? Você não fala que é homem de Deus, que é mulher de oração, que a tua oração tem pé e corre, tem asas e voa? O que está acontecendo com a tua rede? Você não vem em todo culto, tem gente que não perde um culto, tem gente que não perde uma campanha, mas mesmo assim você é obrigado a olhar para baixo e observar e certificar que não tem vida. Não existe vida. E a multidão na praia, o vizinho já está sabendo que o casamento seu está mal. A prima que mora na Bahia já está sabendo. A internet toda já está sabendo. Já está ruim a gente olhar para a nossa rede e ver que nós não temos peixe nela. Mas para piorar, as primas sabendo, os vizinhos sabendo, a igreja toda sabendo. Você tem que olhar para a multidão. E a multidão como quem? Mas não é pescador? E aí? Explica aí. Vai, Pedro. Explica para a gente. O que aconteceu? Vai, Pedro. E sabe quando as coisas estão mal na nossa vida? É muito comum usar a expressão é assim ou não é? Mas depois do I vem o quê? A, E, I, Eu vou profetizar de olhos abertos aqui nessa noite. Que a multidão que está acompanhando a tua vida dizendo a multidão que está acompanhando você dizendo é a mesma que vai abrir a boca para dizer recebe essa palavra, recebe, porque não vai terminar deste jeito, porque Jesus está na praia. Não é só a multidão que está acompanhando o meu revés, não é só a multidão que está acompanhando a minha adversidade. Tem mais alguém também. A multidão está vendo que no meu barco não tem peixe, mas Jesus também está vendo. Mas Jesus está ocupado, pregador. Quantos anjos no céu, né? Pois é, tem milhões. Quem sabe até quinquilhões de anjos. Mas mesmo assim ele está olhando para a terra. Ele dizendo, a minha serva ali não tem peixe. O meu servo ali não tem peixe. Jesus está ocupado 24 horas por dia. Jesus tinha uma multidão para falar, mas mesmo assim não impediu Jesus de observar o barco do Pedro. Aleluia. Jesus falando com a multidão, interessado demais em ensinar. Aleluia. Mas enquanto ele fala, ele olha para aquele barco vazio. Enquanto ele fala, ele dá uma olhadinha para aquele barco vazio. Porque tem gente que acha que em culto de ensinamento não tem vitória.
Não, esse culto aí de ensinamento aí, Deus não vai abençoar. Tem que ser um culto da vitória, culto disso, culto daquilo. A palavra, quando chega, ela muda a situação. Culto de ensino, culto de vitória. Não importa a temática. Jesus está falando à multidão, mas olhando para o barco de Pedro. A multidão vai ser um canal de Deus para a bênção de Pedro. Aquilo que está atrapalhando a princípio vai ser um meio pela qual Deus vai usar para resolver o problema de quem está com um grande problema. Porque no que a multidão aperta Jesus, Jesus tem que precisar de uma alternativa. Porque ele tem que continuar. Ele tem que concluir. E como que ele vai concluir com gente em cima dele? Não dá. Então Jesus dá uma olhadinha, vê o barco vazio e já pensa assim, peraí, aqui se eu continuar, eu não dou mais conta de continuar nem 5 minutos. Eles estão acabando comigo. Mas se eu entrar naquele barco, pedir para aquele homem afastar da terra, a multidão vai ficar na praia e eu vou estar dentro do barco e do mar. Para chegar até mim vai ter que nadar. É onde eu vou ter condição de entregar tudo quanto Deus me deu para entregar. Olha para você entender. Sabe por que o teu barco está vazio? Tem gente que Deus precisa deixar o barco dele vazio. Porque se o barco estiver cheio, não tem como Deus usar. Tem gente que Deus tem que deixar o barco dele vazio. Porque se o barco estiver cheio de peixe, como é que Jesus vai entrar? Jesus não vai entrar pisando em cima de peixe de ninguém, porque ele sabe o valor que tem na pescaria. Ele sabe o valor que tem no peixe. Então Jesus estava trabalhando antes mesmo de Pedro saber. De que maneira? Esta noite você não vai pegar nada. Eu preciso de você, eu preciso do teu barco. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que você, quem sabe a empresa tua não decolou? E alguém está olhando para você e está tentando te fazer acreditar que você fracassou. Não, você não fracassou. Para a sociedade sim, mas Jesus está dizendo, não meu filho, você está do jeito que eu preciso para usar a tua vida. Porque se você tiver com 1 milhão na conta, você não vem para o culto. Se você estiver andando de Camaro amarelo, você está perdido na igreja. Mas andando de Fusquinha, você vem. Andando de carro popular, você vem. Então Deus precisou deixar teu barco assim para poder te usar da maneira que ele precisa. O barco está vazio. Está do jeito que Jesus precisa. Entendeu agora? Então você é fracassado? Não é. Jesus permitiu esse revés na tua vida porque ele precisa usar o teu barco. Através do teu barco vazio, Jesus vai falar com uma multidão. Mas para isso, o barco tem que estar vazio. Jesus olhou, entrou no barco e depois que entrou, dirige a palavra ao dono. Primeiro entra, assenta-se no barco também, diz a Bíblia. Depois que Jesus se assentou, Jesus então olha para o proprietário e diz, afasta um pouco da terra. Pediu para entrar? Não. Pediu para sentar? Também não. E a pergunta é, como é que eu posso entrar no teu carro? Você nem lá dentro está. Eu vou chegar e vou entrar? Não posso. Eu vou entrar na tua casa se você nem dentro está? Também não posso. Eu não posso entrar na casa de ninguém sem pedir permissão. Eu não posso entrar no carro de ninguém, salvo se o dono já tiver e me convidar para entrar. Caso contrário, não posso. Mas Jesus entrou. E o Pedro está lavando a rede, ó. Nem viu. Enquanto está olhando para o problema dele, Jesus já está dentro do barco dele. Aleluia! Enquanto você está olhando para o teu problema, Jesus já está dentro do teu barco. Você não viu ainda porque você está olhando para baixo. O problema não permite você olhar para cima. Você tem tanta vergonha da multidão que estão te olhando, te vaiando, né? Alangando com teu nome, que você fala assim, não quero nem ver quem está me olhando. Eu só quero saber de guardar isso aqui logo, guardar dentro do saco de estopa e correr para casa porque eu estou com enxaqueca.
eu estou com vergonha, eu estou frustrado, eu estou chateado, eu estou deprimido, eu não quero ver nada. Enquanto você está olhando para baixo, ele diz assim: ela nem sabe que eu já estou no barco dela. Ela nem sabe que eu já estou no controle. Ele nem sabe que eu já cheguei. Eu vim com uma palavra de Deus para você. Jesus vai surpreender até surpresa vai ficar de boca aberta quando você pensar que não. Mas ele não está dando atenção para a multidão. Não, a atenção dele agora é para você. A atenção de Jesus agora é para você. Enquanto você pensou que ele não tinha nem te visto na praia, né, Pedro? Ele está dizendo: eu te vi nesta praia, eu te vi nesta praia. E eu venho aqui com propriedade para dizer para você que Jesus te viu nesta praia. Será que ele me viu nesta noite? Te viu nesta praia. Ele te viu nesta praia. Ele já entrou no teu barco. Ele está dizendo assim: eu nem pedi, eu já tomei conta, eu já tomei o controle. A história vai mudar, porque agora eu estou no barco. Entrou, sentou. Depois de entrar e sentar, é que Jesus fala com Pedro: afasta um pouco da terra. Por quê? Porque se ficar coladinho na orla, vão vir aqui, vão entrar aqui dentro também. Então, para ninguém chegar até mim e atrapalhar a mensagem que eu tenho para entregar ainda, afasta um pouquinho. Isso, uns 3 metros, vai, isso. Olha aqui para mim. Para viver o que Deus tem para a nossa vida, não pode estar conectado com a terra. Tem gente que está muito grudadinho com a terra. Não perde um BBB? Coisa da terra. Não. Que isso? Viciado no jogo do tigrinho. Coisa da terra. Coisa da terra. Toda pegadinha na internet, ela assiste toda a pegadinha. E ainda compartilha para os irmãos. Você viu essa pegadinha aqui? Você viu? Coisa da terra. Se você quer que Jesus seja visto em tua vida, ele está dizendo: afasta um pouquinho. Está muito coladinho, vai. Está muito coladinho. Você sabe o nome do jogador todinho da seleção brasileira, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos meus? Como é que é? Você sabe o nome de todo jogador da seleção, até dos cozinheiros da seleção, você sabe o nome. Mas o nome dos homens que eu escolhi, você só sabe o nome do Pedro, do Tiago e do João? E você me quer dentro do teu barco? Pedro, afasta um pouco da terra. Se você não percebeu, não é um pedido, é uma ordem. Vai continuar grudado com a terra? Vai continuar em sociedade com a terra? Vai. Se você continuar com sociedade com a terra, a rede vai continuar vazia. O menino vai continuar no narguile. A menina vai continuar com aquele namorado que você já sabe qual vai ser o futuro dela. E olha lá se tiver futuro, se não morrer. Mas se você afastar da terra, Jesus está dizendo assim: o que passou não se poderá comparar com aquilo que você vai viver da minha parte. Se você permitir que eu esteja no teu barco e você obedecer o que eu estou te dando como diretriz, a tua história vai mudar, vai ter brecha. Assentou-se no barco e começou a ensinar. Você tem que entender uma coisa aqui. Jesus até então estava pregando a multidão, mas quando ele entrou no barco, assentou-se, ele então começa a ensinar. Está na Bíblia. Ensinar é diferente de pregar. O que é isso, pregador? Ensino. Pregação eu tenho um tempo aqui. Foi me dado um tempo, estou dentro dele. Tem mais 10 minutinhos. Mas o ensino não. O ensino eu não consigo passar ele em 5 minutos, depende do receptor. Tem gente que em 5 minutinhos captei.
Captei, professor. Entendi. Tem gente que tem que, mudar o método, mudar a metodologia, mudar a forma de aplicar. Tem gente que você mal colocou na lousa, o professor sabe que eu estou falando, a pedagoga também. Você mal colocou na lousa, ele já, Tem outros que não. A professora tem que ir até ele, e até a mesinha dele, a carteira dele, para ministrar pessoalmente aí. Senta aqui, estou lá na professora, deixa eu te ajudar. Tem gente que nem assim a professora da sala consegue, tem que contratar particular para dar reforço para ele. Entende? Então pregação eu consigo fazer em 2h20, como eu já preguei 2h20, a pregação mais longa que eu preguei, eu posso fazer em 2h20, mas ensinar, dependendo do assunto e dependendo da pessoa, eu posso levar 1 ano, eu posso levar 1 mês, eu posso levar 1 dia. Então quero que você entenda, Jesus sentou, e a sala de aula não era como na tua faculdade, 80, 120, não, era uma multidão. Ensinar uma multidão, quem sabe alguém era que nem eu, com dúvida, e que não levava para casa, e levantasse o dedinho para dizer, professor, Jesus, pois não, eu estou com uma dúvida. Vai, Wagner, fala qual que é a dúvida. Entendeu? Entendi, obrigado. Jesus, fala, Wagner, eu tenho mais outra dúvida. Você consegue pensar? Quanta gente naquela multidão, quem sabe parou o ensino de Jesus por várias oportunidades para dizer, mas dá para o senhor me tirar uma dúvida daquele assunto tal? Jesus, me explica por que o Davi, por que o Salomão, por que o Moisés, por que o Noé, me explica por que o Abraão, me ensina. Você acha que ele falava assim, não, vou falar não, se vira, ó Jesus, tirando a dúvida sua. A pergunta que eu tenho é uma, não é duas. Quanto tempo você acha que aquela aula terminou? Quanto tempo levou? A hora que começa, ninguém sabe, mas a hora que termina, nós também não sabemos. Só sabemos uma coisa, o professor ensinou sentado. Professor ensina como na escola, não é em pé, não é ministrando na lousa, é em pé. Mas o professor Jesus aqui está ensinando sentado. Quando ele assentou-se no barco, ele está dizendo em alto e bom tom, o gesto dele está falando, eu não tenho pressa nenhuma. Eu não tenho pressa nenhuma. Eu não tenho pressa nenhuma. Mas e o Pedro? E quem não tem rede, não tem peixe na rede? E quem o casamento está mal? E quem o problema com o vizinho parece que só aumenta? Hein? E quem está com problema na questão econômica? Mas agora eu te pergunto, qual foi o comportamento de Pedro? Quando Jesus sentou no barco, correu para a casa dele, ele falou assim, esse culto aí vai demorar. Esse homem está sentado aí, até me levar, não, é melhor ir para casa. Não, Pedro ficou ali. O Pedro podia dizer para Jesus, Jesus, o barco está aí. Quando o Senhor terminar, que o Senhor tem, porque do jeito que o Senhor está falando aí, vai demorar 2 horas, né? Mas quando o Senhor terminar, amarra para mim ali, no cais, para a onda não levar embora, porque eu vou para casa, porque eu estou com enxaqueca. A noite toda acordado, sabe, Jesus? E ainda sem pegar nada, eu estou mal, estou quebrado, estou chateado. Eu não posso ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não posso. Mas não, o Pedro cansado, o Pedro chateado, o Pedro deprimido, Jesus ficou falando do jeito que queria falar. Pausadamente, mansamente, ensinando quem tinha dificuldade para entender. E o Pedro está onde? Ali. Sabe por que a tua história vai mudar? Não é por causa de quem está pregando, não. Não é por causa de quem vir pregar aqui, não. Pode ser o arcanjo, pode ser o serafim,
Pode ser o querubim. Não é por conta da pregadora, do pregador, não. Sabe por que a tua história vai mudar? Por que, pregador? Porque você está aqui. Aleluia! A rede está vazia, mas você não arreda o pé daqui. A situação está complicada lá, mas você não arreda o pé daqui. Jesus não falou com você ainda, mas você não arreda o pé daqui. Olha para mim, tem muito pregador por aí que é engraçadinho. Tem pregador por aí que é muito engraçadinho. O dia que Deus muda a tua história, o dia que Ele está pregando, temos que fazer até um vídeo particular. Fala que foi no culto que eu preguei, que você recebeu pela palavra que eu preguei. Fala que foi no culto que eu profetizei para você, que a tua história mudou porque eu profetizei. Fala. Tem pregador que é engraçadinho. Fala que foi a hora que eu te ungi, que a coisa aconteceu porque eu te ungi. Faz um vídeo aqui para jogar na internet, para todo mundo saber que eu profetizo. Sabe por que a tua história mudou? Não é porque ele te ungiu. Não é porque ela profetizou. Não é porque ela pregou. A tua história mudou porque você não saiu daqui. Você não foi embora daqui. Você não abandonou esse barco aqui, essa praia aqui. A situação tua estava complicada, mas Deus te via todo santo culto aqui. Quem está entendendo essa palavra? Deus está dizendo, se você tiver o comportamento do Pedro, se prepara para ter uma mudança de realidade, porque Ele vai ordenar os peixes a entrarem no teu barco, não vai faltar vida. O que temos aqui? Jesus está falando, mas agora terminou de falar. Que hora que terminou? Não sei. Eu só sei que o texto que lemos diz, acabando de falar. Só depois que terminou de falar. Depois que terminou de falar com a multidão, ele diz, agora eu vou falar com Pedro. Agora eu vou falar com ele. Ele esperou falar com todo mundo. Ele não ficou bicudando os outros. Vai, anda logo, a filha não anda. Vamos não, cara. Ele ficou quietinho, pianinho. Depois que terminou de falar, chamou Pedro pelo nome. Simão, faze-te ao mar alto e lança a tua rede para pescar. Se fosse outro, quando Jesus falou Simão, eu dizia, Jesus, o quê? Já foi embora. Já foi embora. Ah lá no agiota emprestando dinheiro lá. Está lá no agiota. Ah, porque o senhor demorou, né? Porque veio aqui uma campanha dúzia, o senhor não fez, então ele foi lá no agiota lá. Jogo do bicho, olha lá o Pedro na fila lá. Mas o Pedro não. Simão, ele não estava lendo a página de horóscopo. Quando Jesus falou Simão, ele estava ali. Tem gente que se Deus demorar um pouquinho para falar com ele, ele para de acreditar no leão da tribo de Judá e começa a acreditar no Sagitário, no Capricórnio. Ele fala assim, deixa eu ver o que meu signo está falando para mim, não é mais a Bíblia. Se Deus demorar um pouquinho para falar com ele, ele já fala que ele é de peixe, eu sou de peixe. Deixa eu ver o que está falando para mim. Você não é peixe, você não é escorpião, você não é sagitariano, coisa nenhuma. Você não é geminiano, coisa nenhuma. Você não é touro, coisa nenhuma. Se for para ser algum animal aqui é todo mundo é ovelha. Ovelha. Então, em nome de Jesus, espera, porque Ele vai falar com você. Você está esperando nele, Ele vai falar contigo. Terminou de falar. E eu também estou terminando. Quando terminou de falar, chamou Simão e falou, vai ao mar alto e lança as redes para pescar. Que rede? Aquela que você guardou no saco de estopa. O diploma que você tem raiva, sabe aquele diploma que você fala assim, por que eu fui fazer esse curso? Por que eu fiz essa faculdade? Não serviu para nada. Ou, Simão, diga a Jesus, pega aquela rede que você guardou lá na gaveta, achando que não, que isso não é para você. Aquele projeto de um negócio particular, uma lojinha que você diz, não é para mim não, porque não vem cliente nenhum.
Deixa eu fechar a porta porque eu estou aqui 2 meses e nada, 3 meses e nada. Eu vou baixar essa porta e pronto, acabou. Jesus está falando, abre, levanta de novo a porta, mulher. Levanta a porta de novo. Eu abri essa oficina aqui, mas não aparece ninguém. Ah, não, vou fechar a porta porque não é para mim. Jesus está falando, pega a rede. Pega a rede que você guardou no saco de estopa, porque nesta rede que não tinha nada vai ter, você que não tinha clientela vai ter, você que não tinha vai ter. Quem entende esta palavra profética? Quem recebe esta palavra profética não vai precisar mudar de Eusébio coisa nenhuma. Nesta rede, neste lago e neste barco que não tinha, vai ter. Neste ambiente que não vivia, vai viver. Recebe da parte do Senhor a tua vitória. Vai ter peixe. Vai ter. Jesus manda palavra. E quando ele libera a palavra, ele diz, vai ao mar alto. É para ir no raso? Não. Tem que ir no fundo. Você quer muito peixe? Então vai para o fundo. Esse negócio de você querer uma coisa grande, mas ter um comportamento pequeno. A tua oração é isso aqui, ó. Mas você quer um peixe grande. Você vem com uma varinha fininha e quer pegar tucunaré? Não dá. Tucunaré não tem na beiradinha. Se você quer peixe grande, pintado, pirarucu, tucunaré, você tem que ir para águas caudalosas. Você tem que ir para torrentes impetuosas. Jesus está falando, Pedro, o que eu tenho para você, você não pega no rasinho. Você não pega orando só o Pai Nosso, não pega. Você não pega a lei da Bíblia só na igreja, você não pega. Se você quer coisa grande, tem que ter mais comprometimento, tem que gastar-se mais, tem que pôr, tem que dedicar, tem. Ou coisa complicada, você pegar uma rede que não tinha nada. E você ir para um ambiente que também não tinha nada. A rede não tinha nada, barco não tinha nada, e o ambiente também não tinha nada. Mas Jesus liberou a palavra, vai. Vou com o quê? A mesma rede. Mas esse homem só me dá trabalho. Deus está falando que não é para largar dele? Não é não, é o mesmo homem. Aleluia. É o mesmo homem, mesmo homem. É a mesma mulher, mas ele é chata, a mesma mulher. Se você for onde eu estou mandando você ir, ela vai ficar um docinho. Aleluia! Ele vai voltar a ser príncipezinho. Hoje é um sapinho, mas amanhã vai ser um príncipezinho. Mas tem que ir aonde eu estou mandando. Vai! Estou passando luta com o Zé. Eu vou falar para o pastor para ver se o pastor libera para mim dar um pé no Zé e casar com o Mané. Não. Deus está falando que é para continuar com o Zé. É a mesma rede. Não, pastor, vai me entender, vai entender coisa nenhuma. Deus está falando assim que é para pegar a mesma rede. Aleluia! Vou ter que mudar de profissão porque a minha já deu para quem não tem ele na vida. Mas você tem ele na tua vida. Quem tem ele na vida, essa mesma profissão vai dar retorno. Eu vou profetizar. Não vai precisar mudar de Eusébio, coisa nenhuma. Neste mesmo lago vai ter peixe. Nesta cidade vai ter vida. O que ele vai fazer é lançar onde Jesus mandou. E quando ele lança a rede aonde Jesus mandou, parece que eu vejo a multidão dizer assim, esse aí parece que não aprendeu nada. Porque se não tinha peixe à noite, porque pescador profissional pesca à noite. Profissional à noite. Mas Jesus mandou ele ir de dia. E lá vai o Pedro. Talvez meio-dia, mais 3 minutos que eu tenho. Talvez meio-dia o Pedro vai. E quando o Pedro vai, a multidão olha e fala assim, ei, vai ser bobo mesmo. Vai voltar com aquela mulher? Ah, se você não voltava não. Agora ela mata ele, quer ver? Ah, é doido. Mas Jesus mandou, meu filho. Se Jesus mandou, tá mandado, ponto, acabou. Pedro vai, quando arma a rede, dá tempo de tomar um suquinho? Na cozinha do barco, se tivesse cozinha? Não dá. Mal armou a rede, ele já começa a sentir um tranco na rede. E quando sente um tranco na rede, o pensamento é, será que nós estamos num ambiente que tem banco de areia? Será que nós estamos num ambiente que alguma alga, enfim, não.
Não tem nada a ver com um banco de areia. Não tem nada a ver com algum fenômeno. O que tem a ver é que você foi aonde Jesus mandou você ir. E quando você vai aonde Ele mandou você ir, ô meu filho, eu vou profetizar que é uma coisa tão rápida. O que demora é para você ir onde Ele manda você ir. O que demora é para mim atender o que Ele manda eu atender. Mas quando eu atendo o que Ele manda eu atender, Ele diz assim: meu filho, se você estivesse aqui ontem, o peixe já estava aqui. Porque aonde eu mando você ir é porque tem peixe. Aonde eu aponto para você é porque tem peixe. O que está demorando é para você orar. Porque quando você orar, o peixe vai dizer: demorou para vir me buscar, hein? Você demorou para vir me buscar, hein? Eu estou até cansado, eu só estou a bênção, eu estou esperando você faz uma semana. Quanto tempo você vai levar para buscar a tua bênção? Quanto tempo você vai levar para buscar a tua vitória? A tua vitória está lá, está lá, está lá, está esperando você lá. Quando Pedro chega, lança a rede, os peixes pulam. Instantaneamente. Tenta puxar, não dá. 3 homens tentando puxar, 6 braços, não conseguem. O jeito foi olhar para a praia, porque dava para ver a praia de onde estavam, e fazer isso aqui, ó. Para quem? Para aquele outro barquinho, porque tinha 2. O outro barquinho era de companheiros também, da mesma companhia de pesca. E quando Pedro começa a fazer assim, ó, os amigos que ficaram lá vêm correndo. E junto com quem estava no barco do Pedro, conseguem içar aquela rede. O que Deus está falando é o que está chegando para alguém é tão grande que você não vai dar conta sozinho. Não, vai dar emprego para a tia, vai dar emprego para o tio, vai dar emprego para a prima, vai dar emprego para a vizinha, vai dar emprego para membro aqui da igreja. Recebe esta palavra, pelo amor de Jesus. Recebe esta palavra. A multidão está acostumada a olhar para você e ver na tua rede só lixo, não é? Mas vai ter que olhar e dizer: oh, eu vou profetizar de olhos abertos, com responsabilidade. O que Deus vai mandar não vai ser só para mim, não vai ser só para você, vai dar para muita gente, vai atingir muita gente. Você passou humilhação no atacado, não foi? Você passou nervoso no atacado, não foi? Você passou raiva no atacado, não foi? Então você também vai sorrir no atacado. Você também vai dar glória ao Senhor no atacado. Você também vai ficar feliz no atacado. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Pelo que se dizem, não havia somente peixes naquele habitat. Quando Pedro começa a conferir os peixes, claro que isso não está na Bíblia, mas os historiadores costumam dizer que não havia somente peixe naquele habitat. Quem que não sabe que tem peixe que só dá no rio A? Quem que não sabe que tem planta que só dá na mata tal? Quem é que não sabe que tem pássaro que só tem em determinado país, no outro não tem? Mesmo que pela água do mar, ele pode ir para qualquer canto do mundo, mas ele não sai do canto dele, porque ele é dali. Ele é dali. Só que há quem diga que naquela rede não apareceu só peixe dali. Tinha peixe que não tinha no Oriente Médio. O que é isso, pregador? Peixe importado. Por quê? Porque se aparecer coisa que todo mundo pega, vai dizer: isso aí eu estou acostumado a pegar. Isso aí foi obra do acaso. Isso aí foi uma coisa, um acidente geológico, como diga, como queira. Mas quando pega um peixe que não dá ali, vai dizer: não, peraí, isso eu nunca vi aqui. Coisa que nunca aconteceu com ninguém nessa igreja, vai acontecer com você. Eu estou profetizando para quem acredita. Coisa que ninguém viveu, você vai viver, entende ou não? Será que você está entendendo? Ou você acha que Deus vai te dar o que todo mundo já tem? Se Deus for te dar o que todo mundo tem, isso aí não é milagre, isso aí é uma coisa popular, é uma coisa comum. Deus, para provar que está te ouvindo, para provar que está no teu barco, vai fazer aparecer aí coisa que não tinha como aparecer aí, coisa que não tinha como aparecer aí, coisa que não tinha como aparecer aí, vai aparecer aí.
Será que deu para comprar o celular da menina? Deu para fazer o quê? Tornar a casa todinha de boneca. Deu ou não deu? A casa da esposa agora é uma casa de revista. Tudo planejado. Tudo na medida. Abre a porta do armário, não é porta do armário, é a porta do banheiro. Ó que chique. Quem o telhado estava caindo na cabeça agora está, ó. Produto da Mary Kay. Avon nunca mais, nada contra, pelo amor de Deus, você que vende. Mas agora tudo da Mary Kay. Eu vou profetizar. Quem escondia do Zé da Quitanda porque não tinha como pagar, vai comprar à vista. Vai comprar à vista. Vai para o mercado e vai dar aquela mini cestinha para a criança também, para dizer, pega o que você quiser, meu filho, fica à vontade. Antes não podia levar a criança porque a criança chorava, compra Danone, mamãe não tem. Compra Orkut, papai não tem. Agora pode ir como você quiser, meu filho, pega o que quiser porque mamãe tem. Recebe peixe, recebe peixe, recebe peixe. A palavra foi liberada, recebe peixe, você vai ter para dividir. A palavra foi liberada, recebe esta palavra nesta noite. Recebe esta palavra nesta noite. Ele sabe aonde está o peixe, mandou a gente ir. A gente foi, recebemos o que ele preparou para a gente. O que demora é para a gente ir, mas quando a gente vai, o milagre está lá. E eu digo mais ainda, não adianta alguém tentar pegar o que é teu. Não adianta jogar um anzol para tentar pegar o teu peixe. Porque o peixe vai dizer, não vou, porque eu sou do Pedro. Pode vir com um anzol mais bonitinho, pode vir com uma minhoca mais gordinha, pode aparecer com os olhos azuis, olhos cor de rosa, o que não importa. Pode aparecer com carinha de rico, vai dizer, não, eu sou dela, eu sou dele. Não adianta, né, porque não, eu sou dela, eu sou dele. Recebe aí, vai. Recebe aí, ninguém vai pegar o teu peixe. Eu vou profetizar que ninguém vai pegar crente aqui também não. Ninguém vai pegar crente aqui também não. Os peixes é do Senhor, as ovelhas é do Senhor que deu. Ninguém vai arrancar crente daqui. Levanta a bandeira para adorar. Não vai. Recebe o seu milagre nesta noite. No nome de Jesus, coloca-se de pé 2 minutinhos, eu quero orar. Fecha os olhos, por favor. Curva o semblante, por favor. Pega essa rede aí, onde quer que esteja, arma de novo. Porque vai ter de novo. Esse dedo que está sendo aliança aí, que alguém está falando que você não nasceu para ter ninguém, vai ter aliança aí sim. Vai ter alguém sim. Alguém está falando que não, que toda tampa, não é toda tampa que tem panela. Tem tampa para você, panela sim. Eu profetizo relacionamento para você sim. Ó Deus, em nome de Jesus, termino de ministrar a tua palavra. Jesus foi quem disse para Pedro ir. E Pedro disse que ia mediante a palavra. A palavra foi liberada nesta noite, nesse lugar, nesse altar. Eu te peço, aonde houver alguém que confia na palavra, que move-se mediante a palavra, honra também. O teu braço não é de lata, não é de papel, não é de isopor, não é de palha. Mova o teu braço nesta noite e muda a história. Gente que está com o barco sem nada, com a rede sem nada, mas vai voltar para casa com peixe. O barco não vai voltar vazio, a rede não vai voltar vazia. Ia voltar se não tivesse vindo aqui, mas já que veio aqui, não vai voltar sem, não vai voltar sem, não vai voltar sem. Se não tivesse vindo aqui, ela voltaria para o trabalho dela sem saber o que fazer. Na reunião que vai ter lá, ela não saberia o que falar. Mas como ela veio aqui, ela não vai perder nada. Ela não vai perder ponto. Aquela venda ela não fecharia se não tivesse vindo aqui. Aquele contrato não fecharia se não tivesse vindo aqui. Mas como veio aqui, no lugar do peixe, os peixes estão começando a pular da rede. Está pulando aí já está pulando aí já está pulando aí já tem peixe pulando aí já tem peixe pulando aí já, tem peixe pulando. Está sentindo o trampo? Está sentindo o coração se alegrar? Está sentindo uma coisa leve? O que é isso? É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe. Nesse lugar tem peixe, nesse lugar tem peixe, nesta igreja tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe. Recebe peixe, recebe coisa nova.
Aonde ninguém chegou, você vai chegar. O que ninguém teve, você vai ter. O que ninguém testemunhou ser possível, você vai testemunhar. Vai acontecer milagre. Pode adorar o Senhor, serva do Senhor. Enquanto a pastora louva o Senhor, você vai sentindo tranco. Você vai tomando posse. Já toma posse. Já toma posse. Já toma posse. Esse dedo vai voltar a ter uma aliança dele. Vai! Em nome de Jesus. 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 Tem beijo aqui. Tem cura aqui. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Quem está falando rir, vai ter que falar ó. Quem está fazendo chacota, vai ter que aplaudir. Quem está te ridicularizando, vai vir te parabenizar. Vai te parabenizar pelo filho. Vai te parabenizar pela filha. Vai dizer você venceu. Vai dizer pai, você venceu. Que bom, ele mudou. Ó que homem que ele está. Ó que mulher que ela está. Parabéns mãe, parabéns mãe. Se prepara para receber